Paz do Senhor, Igreja do Senhor Jesus. Muito felizes de estar aqui, né, na casa do Senhor, mais um dia. O nosso pastor está numa merecida viagem de férias. E nós oramos para que Deus possa conduzir ele nessas estradas, né? Está agora em Minas Gerais, passou pelo Sul, está agora em Minas Gerais. E, irmãos, eu vou dizer que esse ano, para mim, começou de uma forma estranha. Um sentimento estranho, uma preocupação, uma angústia no rumo que a Igreja do Senhor tem tomado nessa terra, com o rumo que o nosso país tem tomado. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente é embaixador de Deus nessa terra. Nós não somos do candidato A, nem do candidato B. Quando a gente eleva nossos olhos para os montes, o nosso socorro vem do Senhor. Então, se é A ou B, importa como cidadão, mas como cristão, não. Como cristão, o que importa é que nós elevamos nossos olhos para os montes e nosso socorro vem do Senhor. Eu jamais subiria aqui nesse altar para falar de política. Eu falo aqui de salvação, falo de cruz, falo de vida eterna. É isso que move meu coração, é isso que me deixa feliz, é isso que me sustenta todos os dias. E eu confesso para os irmãos que meu coração andou bem angustiado, bloqueado, uma dificuldade de sentir a presença do meu pai comigo, uns dias pesados, e isso não é bom. Acho que eu experimentei um pouquinho do que Jesus experimentou lá na cruz, né? Que teve que ter aquela separação para que ele pudesse ser sacrificado. Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, em hebraico. Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste, em algumas versões. Mas Deus não permite que a gente... Não se permite ficar longe de nós se nós buscamos a presença dEle. O reino está em nós, o Espírito Santo está em nós. Eu sempre falo, no início da criação do mundo, o homem falava com Deus na viração do dia. O reino vinha ao homem. Quando Jesus pisou essa terra, o reino esteve entre nós. Embora nós não tivéssemos dado valor, ele esteve entre nós e nos ensinou. E se cumpriu em Jesus um plano de salvação. O reino se deu por nós em sacrifício, pelos nossos pecados. Aquela cruz era nossa. Aquela cruz carregava os nossos pecados. Ele não tinha pecados. E quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, o reino está a partir daquele momento, esteve a partir daquele momento, e continua a partir daquele momento dentro de nós. É o Espírito Santo que toca, que bate em nossos corações. Amém? Eu vou falar aqui do tamanho da minha cruz. Aquele sul ali vocês podem computar como a cruz do Gerson. E faço analogia com a cruz de vocês, a cruz do Tiago, a cruz da Grazi, a cruz do Mateus, a cruz da Paula e de todos vocês. O tamanho da nossa cruz. Porque existem essas cruzes, né? Existe a cruz de Cristo e existe a nossa cruz. Amém, irmãos? Está na palavra. E antes de começar a explanar essa palavra, que foi me dada pelo Senhor desde a semana passada, gostaria de agradecer aqui a presença da Elda, da tia da Juju também, da Juju que está lá na saída das crianças. Para quem não sabe, Elda é lá da cidade mais bonita do mundo. Qual é a cidade, Tiago? Ah, ele sabe. Amiga da minha família, nos conhecemos desde da década de 80, isso vai entregar a nossa idade. E eu estive lá em Arraial antes do Natal e encontrei com a irmã Elda, missionária Elda, vamos dar honra a quem tem honra. E ela me falou, meu filho está trabalhando do outro lado da rua de onde você trabalha. São essas coisas que Deus faz e
E não é para compreensão humana, é coisa de Deus mesmo. A gente está ali naquele momento juntos e recebemos a visita da Elda e de toda a família ali em casa, né? No sábado. E foi uma bênção estar com ela, a gente ficou muito feliz, né? Um momento de muita alegria. Eu mandei a foto para meus pais, meus parentes, eles ficaram muito felizes em ver a Elda ali em casa. Então, voltando à palavra do Senhor, Lucas 9, 23 diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Falar de cruz para cristão é uma coisa até comum, né? É uma coisa de ordem. A gente prega nessa casa de oração, nessa igreja, a cruz de Cristo. A gente não prega outra coisa além da cruz de Cristo. Porque quando Jesus disse de ir por todo mundo e pregar essa palavra a toda criatura, desde a Judéia até a Samaria, até os confins da terra, nos confins da terra ele estava falando do bairro Tijuca, do bairro Batistão, aqui em Campo Grande também. A gente está aqui nada mais do que servindo e obedecendo uma ordenação divina, no imperativo ide. A gente não tem oportunidade, não existe arbítrio para o cristão. Estava conversando isso outro dia com o pastor Márcio. A gente não tem livre-arbítrio. Nosso arbítrio está em estar no esconderijo do Altíssimo, está em estar com Deus ou não estar com Deus. Mas a partir desse momento, não. Se você escolhe estar com Deus, o teu arbítrio acaba ali. A partir dali você é servo. E uma característica do servo é que ele é obediente. O servo ele mantém contato com o seu Senhor. Ele se apresenta ao seu Senhor como servo. E é o que fazemos todos os dias. A irmã Paula falou de oração, leitura da palavra, busca constante. Porque o reino de Deus não é essas 4 paredes aqui. Essas 4 paredes é o de menos. Pode um terremoto, um acidente, um problema de estrutura, né, Cleiton? Cleiton que entende de estrutura, isso aqui cai, acabou, e o reino continua. Se a gente acha que o reino de Deus cabe nessas 4 paredes, a gente não entendeu ainda o reino de Deus. O reino de Deus é aquele que todos os dias, quando a gente está dormindo, está cuidando da gente, está velando. Quando a gente acorda, está cuidando, nos dá um dia abençoado, nos sustenta nas nossas dificuldades, nos ajuda nas nossas debilidades. Esse é o reino ao qual nós fazemos parte, o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, não é essas 4 paredes, não é a igreja. Nós temos muitas igrejas idôneas, meu pai sempre fala isso, igrejas idôneas. Nesse momento aqui em Campo Grande, em outros bairros, tem cultos abençoados ocorrendo na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, nas comunidades, na Metodista, na Quadrangular. Igrejas que professam de forma sincera e singela o nome do Senhor Jesus. Isso é o reino. Não é o nosso nome que nos faz melhor. É o Deus a quem servimos. É Ele que nos trata. E eu falei aqui no mês de dezembro sobre a cruz de Cristo, né? É uma coisa muito louca, irmãos. A gente carrega um instrumento de tortura no pescoço, nos nossos carros, nas nossas igrejas, no símbolo da nossa igreja tem um instrumento de tortura, que é uma cruz. A gente não carrega pelo instrumento de tortura em si, nós não somos heavy metal nem roqueiro para se chegar dessas coisas. A gente carrega porque naquela cruz se cumpriu um plano de salvação, que foi a maior história de amor que a humanidade já viu. Mas também naquela cruz, como foi falado na sede, o sangue de Jesus, Filho do nosso Pai, tocou esse solo. Foi ali naquela cruz que as roupas dele foram rasgadas por humilhação. Foi ali naquela cruz que os cravos foram atravessados em suas mãos. E tudo isso sem culpa e sem pecado para aquele que pagou o preço. Foi por nós. Esse é o tamanho da cruz a quem servimos, do Deus a quem servimos.
Esse é o tamanho da nossa salvação. As 7 últimas palavras de Jesus, as 7 últimas frases de Jesus no madeiro, que eu falei em dezembro. A primeira, palavra de perdão, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, é tão interessante essa palavra, que é profética, porque Jesus liberou o perdão antes de ser pedido. Porque se você continuar lendo essa história, na cruz, muitos daqueles guardas, o próprio centurião reconheceu Jesus. Jesus foi reconhecido pelos fatos sobrenaturais que ocorreram enquanto ele estava na cruz. O dia se fez noite, o véu do templo se rasgou e os mortos ressuscitaram das catacumbas, dos jazigos, né? E mais à frente, em Atos 2, pessoas envolvidas na crucificação se converteram. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando eles souberam, eles se converteram. A segunda palavra, palavra de salvação. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O ladrão da cruz, né? Aquele que alcançou a salvação na prorrogação. O jogo estava acabando. E ele alcançou a salvação. E eu acho engraçado porque o céu vai ser um lugar de surpresas, né? A gente vai ver pessoas que a gente não esperava ver, pessoas que a gente achava que estava lá, não vai estar. Isso aí cabe a Deus, não cabe a gente julgar ou se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em caminhar rumo ao alvo da eterna vocação em Cristo Jesus e levar a gente com a gente e influenciar pessoas para estar na cruz, para alcançar o caminho da salvação. Mas uma pessoa que a gente tem certeza que foi para o céu foi o ladrão da cruz. Eu tenho essa curiosidade de chegar no céu e ver quem é esse abençoado. Porque havia um propósito na vida dele, um propósito de salvação. A salvação ia alcançar ele nem que fosse na prorrogação. E assim também é conosco, gente. Nosso propósito é de salvação. Nosso propósito é de vida em abundância, não é de morte. O propósito de Deus sobre a nossa casa é de vida. Sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, sobre as nossas esposas. É reino. A terceira palavra de Jesus na cruz está em João 19, 26 e 27. Mulher, eis aí o teu filho. Palavra de consolo, né? Maria estava ali sofrendo com a crucificação do Rabi. E ela falava, eis aí teu filho. Busca consolo aí no teu filho. Você tem um filho aí do teu lado. A quarta palavra de Jesus na cruz foi já passada já no final, né? Já passada para a hora 9. As outras palavras foram na hora 3ª, né? Depois teve 3 horas de silêncio. A hora 9 começou as palavras mais conclusivas, mais sobrenaturais. Depois daquilo tudo que aconteceu, do véu do templo rasgado, da ressurreição. Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isso está em Mateus 27, 46. Algumas pessoas pensam que houve ali um arrependimento, mas não foi. Ali pesava Jesus a separação de Deus. Era necessário para que ele fosse entregue como cordeiro. Cordeiro imaculado, cordeiro sem mancha. O cordeiro que era oferecido em sacrifício nas instruções levíticas, nas instruções mosaicas do Pentateuco. Quando o pecado era pago por sacrifício de animais. Ele morreu como cordeiro. Deus meu, por que me desamparaste? Essa separação doía ao coração de Jesus. E ela tem que doer também ao nosso coração. Quando a gente se afasta, quando a gente deixa de aproveitar uma bênção que não merecemos por muitos motivos.
decepção, angústia, preguiça. E eu fico muito à vontade para falar de tudo isso, porque tudo isso me aflige também. Tem dia que eu sou preguiçoso. Tem dia que eu estou angustiado. Tem vezes que eu me decepciono com pessoas. Isso me aflige. Então eu fico muito à vontade, não estou apontando o dedo para ninguém, estou falando de mim. Esse dedo é para mim. Se alguém se sentir igual, é assim que a gente se sente, né? A quinta palavra mostrava a humanidade desse Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ali, como 100% homem, tenho sede. João 19, 28. Já tinha sofrido muito, irmãos. Aqueles escravos já rasgavam as suas mãos, as cãibras, a dificuldade de respirar, já tinha pago um alto preço. Isso com as suas costas destroçadas pelos chicotes, pelo açoite, esfregando naquela madeira. Muito sofrimento. A sexta palavra, João 19, 30. Essa palavra cumpriu o plano de salvação. Em grego, esse irmão precisa de um escapamento para a moto. Tio. Em grego, conforme vinha escrito nas notas promissórias quando eram pagas, tetelestai, está consumado. Nossa dívida foi paga naquele momento. O plano de salvação se cumpriu. Aleluia. E no a sétima palavra de Jesus na cruz, Jesus não usurpou de ser igual a Deus, mas ele voltaria à sua condição divina, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. E assim, esse é o tamanho da cruz de Cristo. Daquele instrumento de tortura que foi aperfeiçoado pelo exército romano, mas que existia desde a época em que Israel estava ali conquistando a terra prometida. Logo depois, não lembro se foi o Império Persa ou... acho que foi o rei Dário, se eu não me engano. Ele usou esse instrumento de tortura para matar inimigos políticos. Então a cruz já existia há muito tempo. E a cruz já vinha sendo falada por todos os profetas. O nosso plano de salvação passava pela cruz. Desde a serpente de metal, já se falava que o Filho do Homem ia ser levantado. E se você pensar na nossa palavra tema de hoje, Lucas 19, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome de cada dia a sua cruz. Por que Jesus falou de cruz? Ele já sabia o que estava para vir. E assim, esse é o tamanho dessa cruz de Cristo. É uma cruz. E nós temos uma cruz, às vezes uma cruz, e a gente deixa essa cruz nos afastar da presença de Deus. Vamos comparar essas cruzes, né? E continuando sobre o que eu tinha vivido, era importante eu falar sobre a cruz de Cristo. Eu vinha tendo sonhos, passamos mais de uma semana em casa tendo sonhos angustiantes da parte do Senhor, eu e a Thalita. A gente acordava, ela falava, eu sonhei, não foi coisa boa, eu sonhei, e eu estava, meu Deus, que momento espiritual a gente está vivendo. E é muito fácil a gente entender esse momento espiritual, só a gente olhar para a rua, só a gente olhar para os jornais. Olha o que está acontecendo, as coisas acontecendo de forma louca, as pessoas sem esperança, algumas com raiva, aí um lado fica com raiva, depois o outro lado fica com raiva, daqui a pouco está os dois lados com raiva, e lançando palavras terríveis uns para os outros, e famílias lançando palavras terríveis uns para os outros.
É tia brigando com tio, com sobrinho, com irmão, pai com filho. O amor de muito vai se esfriar, né? O amor do pai com os filhos, está na Bíblia. É interessante que uma das coisas que eu vi essa semana que me chamou a atenção foi, lançaram lá, né? Irmão, não vou falar de política, estou falando do que eu vi ali. Lançaram lá para o pessoal lançar fotos das pessoas que causaram aquela discórdia lá no Congresso, né? Aquela situação. E o que mandaram no meu grupo da Turma do Exército foi que o print no Instagram, alguma rede social, uma sobrinha falando, vocês estão pedindo, está aqui, minha tia estava lá. Eu falei, meu Deus, a menina dedurando a tia para a tia ser presa. Deixa a polícia fazer isso, gente. E é o momento que a gente está vivendo, gente. Olha que loucura. E nisso tudo eu me senti bloqueado espiritualmente. Eu passei uma semana bem... final do ano, para a primeira semana do ano, eu estava com essa angústia espiritual, essa tristeza, uma desesperança querendo tomar conta. Às vezes até um pensamento errado. Melhor que aconteça logo alguma coisa para ver se define isso, porque esse suspense não acaba, essas confusões não acabam. E eu estava em casa um dia e Deus falou comigo. Irmão, quando a gente não está sentindo a presença de Deus e a gente escuta a voz de Deus, é maravilhoso, né? E foi muito especial para mim. E Deus falou comigo assim, Gerson, os problemas vão existir. No mundo tereis aflições. Crede em Deus também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Deus falou comigo, Gerson, problemas vão existir. O que não pode acontecer é o problema te afastar de mim. Porque se você se afasta de mim, cada vez que o problema surge, você não alcançou maturidade espiritual. Então você pode se decepcionar. Você pode ser traído, você pode estar de luto, você pode estar preocupado, você pode estar sem esperança. Mas nada disso pode te afastar do amor de Deus. Sabe por quê? O amor de Deus está disponível. Nada pode me afastar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade. Não é você que não vai se afastar do amor de Deus, porque você pode se afastar do amor de Deus, mas é o amor de Deus que não vai se afastar de você em nenhum desses momentos. E para alcançar essa maturidade, esse ano vai ser um ano de amadurecimento da igreja. A gente precisa estar conectado com Deus, ainda que o céu esteja de bronze. Ainda que nossos filhos estejam dando trabalho, ainda que o nosso telefone não toque, chamando a gente para cumprir uma atividade profissional, ainda que os boletos venham nesse mesmo momento, que o carro fure o pneu, nada pode te afastar do amor de Deus. Então a maturidade vem nisso. Nós vamos nos decepcionar com pessoas, até mesmo dentro da igreja. A gente vai ter momentos de tristeza, momentos de luto, e a maturidade vem, o alimento sólido vem, alcançamos a maturidade. E continuando esse momento, eu já estava alcançando a minha paz com Deus, com essa situação que aconteceu, com esse momento especial que eu tive com Deus na minha casa. No domingo passado, a gente estava aqui, na Santa Ceia, e eu estava no louvor, e certa hora no louvor não consegui nem mais tocar, porque a presença de Deus veio muito forte. O rio de Espírito Santo correu nessa casa de oração, e Deus, eu estava olhando para lá, para o teto ali, conversando com Deus, e Deus falou assim comigo, Gerson, essa cruz está te incomodando? Eu falei, tá, Senhor. Aí ele falou assim, olha o tamanho da minha. E naquele momento a minha cruz deixou de ter importância, irmãos. E a presença de Deus invadiu meu coração, ficou cheio do Espírito Santo, e nada mais importa. O que importa é que o Espírito Santo de Deus mora em nossos corações. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá o consolo.
E como eu falei, quando a gente eleva nossos olhos para o monte, o nosso socorro vem do Senhor. Então, nesse momento, eu peço que você curve a sua cabeça. Nós vamos nos conectar com Deus, porque Deus não vai permitir que os corações continuem pesados, angustiados nessa noite. Se tem alguém precisando passar pelo mesmo que eu passei no culto passado, vai ser agora, porque eu sei o Deus ao que eu sirvo. Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, aquele que vive e reina para todo sempre. É Ele que está aqui. Olha que privilégio, irmãos, é Ele que está aqui. Vamos nos conectar com Ele, porque Ele vai tirar esse peso do coração. A gente vai ter paz aqui. É para isso que estamos aqui. Esse é o propósito dele nessa noite. Nós vamos nos conectar com Deus. Nós vamos começar esse ano nas primícias. Mas não estou falando em primícias da nossa produção, não. Eu estou falando em primícias do nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, ó Pai, está aqui a Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, alcançada pela graça, Senhor, que é o favor imerecido. Entregando a Ti, Senhor, seu coração como primícia. Que não se afaste de nós o Teu Espírito, Senhor. Que o rio do Teu Espírito Santo não deixe de correr neste lugar. Ó Senhor, e que esse ano, como foi falado no Ministério dos Jovens, seja um ano de mergulho em águas profundas, conforme a profecia de Ezequiel. Se nós estamos com água nos nossos tornozelos, nos nossos joelhos, nós queremos ir para águas profundas, onde mergulhamos de cabeça pela fé. Tira a angústia, Senhor. Tira a tribulação do coração, Pai. Tu estás trabalhando, Pai. Este, Senhor, é o Teu povo. Este é o povo que te chama pelo Teu nome, Pai. Que te entroniza, que engrandece o Teu nome, Pai. Mas que a tsunami da vida terrena, por vezes, nos afasta da intimidade, da presença do Teu Espírito Santo. Mas isso hoje está quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, toca no coração nessa noite, Pai. Faz queimar os corações nessa noite com o Teu Espírito Santo. E traz leveza e traz paz, Senhor. Traz noites de sono tranquilo, Senhor. Tira a depressão, Senhor. Tira a ansiedade. O amanhã a Deus pertence. Olhar para as aves do campo. Esse ano vai ser diferente. Vai ser ano de comunhão. Vai ser ano de amadurecimento. E em nome de Jesus, Pai, eu entrego no Teu altar o coração de cada irmão aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E com a leveza que só o Espírito Santo pode trazer em nossas vidas, eu vou continuar essa pregação. Porque agora o ambiente está leve. O Espírito Santo caminha nesse lugar. Sinta a presença de Deus aí, irmãos. É Ele. Não é o homem que vai trazer solução para nossas vidas. É Deus. A gente errou. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente errou. A gente tem que cumprir nossas obrigações como cidadão. Mas nós não somos cidadão desse mundo. Nós somos cidadão do céu. Então está repreendida a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia e qualquer sentimento em que os irmãos tenham vindo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque aqui é só Espírito Santo, é só Deus, é só Jesus. Nós estamos aqui para viver momentos cristocêntricos. E o inimigo das nossas almas está repreendido. Aqui e na sua casa, em nome de Jesus. Porque esse é o Deus a quem sirvo, esse é o Deus em quem confio. Se o gigante se levantar, ele vai se levantar para cair.
Porque além da pedra que foi lançada na testa do gigante Golias, tem mais 4. Então pode vir mais. Que o rio do Espírito Santo está sempre com pedras ali, se a gente precisar nessa batalha espiritual. 5 sinais de maturidade espiritual. Eu falava sobre essa necessidade de se manter constante rumo a Jerusalém Celestial. Se tiver cativeiro no Egito, Deus está conosco para nos libertar. Se tiver deserto, Deus está conosco para nos conduzir. Se fizer frio à noite, Ele é a nossa coluna de fogo. Se a gente tiver fome, o alimento vai vir do céu. Não veio da terra. Deus não fez brotar na terra. O alimento veio do céu. O maná veio do céu. As codornizes vieram do céu. E sobrenaturalmente Deus vai agindo na nossa vida. Deus vai fazendo conforme a sua vontade e nos conduzindo pelo deserto. E que sejamos fiéis a Deus até chegar a Jerusalém Celestial. Eu falei aqui no mês de novembro sobre processos e propósitos. A gente passa por processos e muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo porque o processo é doloroso. O Tiago falou no testemunho dele que foi na sede ou foi aqui na igreja, né? Foi aqui, né? Que o processo do crescimento dele foi doloroso. Eu também senti essa dor. Por quê? Porque os ossos para crescer eles doem. É necessário passar por essa dor. Senão não vem o crescimento. E o primeiro sinal da maturidade espiritual é o anseio e busca por alimento sólido. Paulo falava muito sobre isso, sobre a questão da maturidade espiritual. Num primeiro momento, você precisa conhecer o bem de Cristo. Você conhece o bem de Cristo. E depois você precisa receber os ensinamentos. Você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você precisa crescer na sua personalidade espiritual. Hebreus 5:11 diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Crescimento espiritual, maturidade. É errado a gente ser criança? Não. A criança tem um tempo dela. Nós temos crianças ali na salinha. Só que eu não posso, com 43 anos de idade, continuar sendo criança, sendo imaturo espiritualmente. A gente precisa crescer. E quando a gente cresce, a gente passa do leite, que é o que é servido ali na sala das crianças, para o alimento sólido, que é o que é servido aqui nesse altar. A palavra de Deus traz confrontamento de pecado. Esse é o primeiro passo para o crescimento espiritual. Crescer no alimento sólido, conhecer a palavra, ter anseio pelo crescimento na palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Crescimento. Crescimento na palavra da justiça. A gente não pode ficar o tempo todo esperando alguém aqui em cima do altar para ensinar sobre a palavra de Deus. Ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração. A gente tem que estar buscando a palavra, irmãos. O segundo sinal de maturidade espiritual é impermeabilidade a ofensas pessoais. E aí eu vou usar um exemplo
de um servo que... Eu nunca conheci ninguém que falou que não gostava de Paulo, né? Porque Paulo tinha uma linguagem, um jeito de falar e uma dedicação a Cristo que combina muito com os nossos tempos de hoje, né? Do apóstolo Paulo. Quando ele já não podia atrair multidões, porque já estava no sal da algema, já estava algemado no cárcere, houve uma competição. Naquele tempo alguém queria ser o Paulo do seu tempo, então vários Paulos surgiram querendo pregar, e cada um pregava uma coisa, e foi aquela confusão, porque Paulo estava preso, estava no cárcere, né? Ele fala isso em Filipenses 1,15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja ou porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, que por pretexto, que por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ah, você está falando de Deus? Pode estar falando bem de mim, pode estar falando mal de mim. Essa era a palavra de Paulo. Continue falando. Ah, está trazendo tribulação aqui à minha cadeia, está falando que eu estou aqui porque eu estou em pecado. Amém. Você está falando de Cristo? Continua falando de Cristo. Paulo não se importava com o que estava direcionado a ele. Ele se importava com a palavra que era pregada, que era sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Paulo não chegou para reclamar. Poxa, vocês aí estão falando que eu estou preso aqui porque eu estou em pecado. Não. Ah, vai falar de mim, mas vai falar de Jesus? Fala de Jesus então. Não importa o que vocês falam de mim. Paulo era muito firme na soberana vocação em Cristo Jesus. Tanto é que antes de partir, o que ele falou? Combati o bom combate, guardei a fé. Com tudo que ele sofreu, por escolha, Paulo tinha cidadania romana, ele não precisava passar por nada disso. O terceiro sinal da maturidade espiritual é a consciência informada pelas Escrituras, não por opiniões. Paulo de novo, em Romanos 14:1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Consciência informada pelas Escrituras. Se o irmão não faz o que tem liberdade espiritual para fazer pela Bíblia, amém. Se você faz o que Deus te dá liberdade para fazer, amém. Viva pela Escritura. Tenha uma consciência espiritual do que você vai fazer da tua vida. Se a outra igreja faz A, amém. Se a igreja da gente faz B, amém. Se está sendo pregado o Evangelho, está tudo bem. É isso que Paulo quis dizer aos Romanos. O quarto sinal de maturidade espiritual, e esse sinal é bem pesado, irmãos, porque esse sinal ele pega do pregador famoso do YouTube ou da televisão até a gente aqui na Nair Silf. Uma sensação humilde quando é usado pelo ministério. 1 Timóteo 3,6, Paulo novamente. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A gente pode comparar isso com Paulo. Tem misericórdia de mim, acho que é Romanos 17, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, eu não quero te entristecer, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer acabo cometendo. Não me lembro se é Romanos 17, estou falando, mas nem me lembro.
Paulo se comparava com 2 Coríntios 4:7, como um vaso abençoado que foi usado para receber temporariamente os dons de Deus. Ou seja, isso não é meu, isso é de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Porque eu faço, você não faz nada. Você pode ser a maior bênção do mundo, você pode profetizar, você pode falar em mistério, você pode colocar a mão sobre os enfermos e curar, mas você não é nada, você é pó, é barro. Quando a gente consegue dissociar tudo o que Deus faz através da gente, quando a gente se coloca como ferramenta, a gente está falando de maturidade espiritual. Não é o Gerson, não é o Tiago, não é o Rogério, é Deus. E a hora que Ele quiser, Ele tira. E a hora que Ele quiser, Ele dá. Nós somos simples ferramentas. O ego é um dos maiores inimigos do ser humano na busca da maturidade espiritual. A quinta e última sinal que eu elenquei para poder falar de maturidade espiritual está em Coríntios 3:4. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outros dizem eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Havia uma confusão nessa época de servos, né? Os discípulos de Paulo, os discípulos de Apolo, e Paulo era bom que o corte dele era tramontina, né? Corte fio de espada. Para mim, eu não valho nada, Apolo também não vale nada, quem vale é Deus. Sinal de maturidade espiritual, dar crédito a Deus, ao que é dele. Não pensar que, não, eu ganhei essa alma para Jesus, irmão, misericórdia, Deus te usou, amém, glória a Deus, mas é Ele. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, quem convence o homem do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Esses são os sinais da maturidade espiritual, que eu vou passar esse ano buscando, na alegria e na tristeza, o meu casamento com Cristo esteja imaculado. Eu posso passar pela dificuldade, eu posso passar pela prova, mas isso não é justificativa para eu me afastar de Deus, para eu perder minha vontade de orar, para eu perder minha vontade de ler a Bíblia. Se Deus vai te usar nessa igreja aqui, se amanhã Ele vai ter um plano para te levar para outra, amém, isso é com Deus. O que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que marche, Moisés. Mas lá no Egito, diga ao povo que marche. Diga ao Gerson que marche. Diga ao Alexandre que marche. Não, mas aí se faltar água ali, você fala para o povo parar. Não, diga ao povo que marche. A gente não tem o arbítrio de parar, a gente tem que continuar. Essa foi a primeira palavra que Deus deu comigo na semana retrasada, e a de domingo foi a comparação das cruzes, né? A gente carrega uma cruz, mas absolutamente não é a cruz de Cristo. Sabe qual é a nossa parte, irmãos, na cruz de Cristo? É culpa. É pecado. Naquela cruz lá, a nossa parte ali foi colocar Jesus ali, em remissão pelos nossos pecados. A nossa cruz não. A nossa cruz ela fala sobre o que a gente sofre por amor do Evangelho em alguns momentos. A gente está num país em que isso não é nem tão comum. A gente não está no Afeganistão, que os irmãos precisam fazer o culto na caverna, ou na China, que as pessoas precisam decorar páginas da Bíblia para poder ter acesso à palavra de Deus. Porque se for pego com a Bíblia, vai para o cárcere e vai ser morto.
A gente não está na janela das 40, a gente está no Brasil, onde a gente pode andar com o nosso carro com a Bíblia em cima do painel, que a gente pode vir para a igreja com a nossa Bíblia, que a gente pode ter uma casa de oração. E muitas das vezes a gente não lança a mão disso, né? Muitas das vezes a gente não tem uma Bíblia na mão, a gente não... Está chovendo, está frio, e a gente não vem à casa de oração. Imagina aquela época que a gente passou um pouquinho por isso, né? Não sei como é que foi aqui em Campo Grande, mas no Rio, a época da Covid, fechou tudo. E aquilo deu uma saudade da igreja, ficar assistindo culto pela internet. Não sei lá, acho que eu sou velho para essas coisas. Não é a mesma coisa, irmão, de estar aqui na comunhão. Aí eu lembrei daquele salmo, né? Quando o Senhor nos levou do cativeiro, estavam como os que sonham. Quando as igrejas abriram a porta novamente, a gente estava como os que sonham. Olha que alegria poder ver os irmãos, poder sentir essa presença do Espírito Santo em nossas vidas. A cruz de Cristo remete a sacrifício. E ela já foi carregada. A gente não carrega essa cruz. Nessa nós não somos humilhados, porque Jesus já foi humilhado nessa cruz. Não nos custa, porque o preço já foi pago. Para concluir, eu vou ler aqui Isaías 53, fala sobre a cruz de Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. É por isso que eu falei aqui na hora que eu orei, que eu sei o Deus em que eu confio. E essa é a palavra dessa noite. Eu chamo aqui o Ministério de Louvor. E essa é a palavra dessa noite. Corações leves. Foco no propósito, não é no processo. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de guerra. Tudo que Deus quer para nós nesse ano de 2023, né, irmão Paulo? É maturidade, é intimidade, é mergulhos profundos nos rios do Espírito Santo. A igreja fica de pé por mais um minutinho, por favor. A gente louvou no começo do culto, mas agora a gente vai louvar de uma forma diferente, porque a gente vai louvar com nossos corações leves. E nesse grau de intimidade com Deus que a gente louva, as curas acontecem, os milagres acontecem. E esse é o momento que nós vamos viver nessa noite. Se entregue, se jogue nos braços do Pai nessa noite. Amém, igreja?
preocupação, ansiedade. Você confia no Deus a quem você serve? Você acredita que Deus está quebrantando aquele coração nessa noite? Basta ter fé. Basta ter fé. Milagre Ele faz. Ele sempre fez. Você está aqui hoje é um milagre. E Ele vai continuar fazendo. O milagre não acabou, não. Ele está visitando esse momento. Você está aqui, mas Deus está visitando lá. No seu lar, no hospital, onde for. Ele está lá. Aleluia. É isso que Deus falou comigo. Ele está agindo lá, mais do que aqui. Eu sou um Deus de milagre, Ele falou. E esse milagre vai acontecer, irmãos. Esse é o Deus a quem servimos. Deus de promessa, Deus de milagre. Vamos nos manter constantes e vigilantes no alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigamos para o alvo. O alvo é um caminho reto, ele não permite curvas e não permite desvio, ele é um caminho reto. Sigamos para o alvo. O demais Ele vai fazer. O demais Ele vai fazer. Ele quebrantou o coração nessa noite. Lá, não foi aqui. E tem pessoas que vão vir para cá. Vai ser os nossos milagres. Sentado nesses bancos louvando ao Senhor. Se a igreja concorda, diga amém. Amém. Eu vou orar para encerrar esse trabalho, esse culto. Deus é maravilhoso, irmãos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra agora é gratidão, Deus, por essa quarta-feira tão especial na Tua presença, na presença do Teu Espírito Santo, que Tu falaste conosco. Ó Senhor, Tua graça nos alcança de formas tão inexplicáveis, Deus, como no momento em que o Senhor visitou os nossos, Pai. Que o Senhor quebrantou corações, Senhor, que não estão aqui. Que o Senhor continue trazendo cura, Senhor.
a nós, a eles. Cura da alma. As almas estão tão doentes, Senhor. Que haja cura, libertação. Se o inimigo se levantar, vai ser para cair. Nós somos teus servos, nós somos teus filhos, Pai. Nos leva às nossas casas em segurança. Que esse culto não acabe, Senhor. Que esse culto continue todos os dias das nossas vidas, Pai. Onde nós estivermos, em nossos trabalhos, em nossos locais de estudo, em nossas casas de oração, Senhor. E onde pisarmos as plantas dos nossos pés. Entrego cada irmão aqui, nessa noite, Pai, em Tuas mãos. Ó Senhor, continue me abençoando, Senhor. E nesse momento em especial, Senhor, te peço pela vida do pastor Nicodemos, Senhor, que já sentiu de Ti, Senhor, que é o momento da passagem, Pai. Que o Senhor possa estar com a família dele, Senhor, com o Teu Espírito Santo consolando ali naquele momento, Pai. E que a Sua vontade seja feita na vida do pastor. Se for para milagre, que seja milagre, Senhor. Se for para passagem, mas sabemos que ele combateu o bom combate e guardou a fé. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso que temos e não merecemos da Tua parte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.